diferente, porque eu estou na praia, daqui a pouco eu abro a janela aqui, dá para escutar o barulhinho do mar, só para fazer, assim, né, vontade na Babi. Esse tema de hoje é muito bacana, nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional, mas dentro do contexto de inovação e crescimento contínuo, que é algo que é constante, né, gente? Para aprender, a gente tem que aprender todos os dias. Não dá para não aprender. Então, essa questão do desenvolvimento pessoal e profissional dentro desse contexto de inovação e crescimento vai ser uma aula bem gostosa, acredito que vai ser relevante para todo mundo. Hoje, em especial, falando aqui da minha família linda. Hoje, apesar do meu marido ainda não ter entrado, daqui a pouco ele entra, mas eu vou falar. Hoje fazemos 26 anos de namoro. 26 anos que estamos juntos e construindo a nossa vida, a nossa família. E com isso veio aqui ó, o Fernando, meu fruto, meu primeiro filho, e o Vitinho, nosso amor. Então, há 26 anos, eu e o Rafael estamos aqui construindo a nossa vida, a nossa família, e, graças a Deus, muito feliz com esses 26 anos. E o que é mais interessante, parece que foi ontem. É tão louco isso, né? Parece que foi ontem, mas, na realidade, já tem 26 anos. Mas, ok. E quais que são, então, os objetivos dessa aula? Vou falar aqui para vocês rapidinho quais são os objetivos e a gente vai entrar daqui a pouquinho no tema, né, em cada um. Então, o primeiro objetivo é identificar as habilidades e competências essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. É possível identificar essas competências? Com certeza. Então, nós vamos falar muito sobre isso. Amor, você entrou aqui agora, eu estava falando da gente, estava dando parabéns para a gente, dos 26 anos, viu? Parabéns para a gente. Eu te amo. Isso mesmo, que venham mais 26 e 26 por aí. Então, vamos lá. Continuando com os objetivos da aula, também nós vamos apresentar ferramentas práticas para o desenvolvimento pessoal e vamos discutir estratégias para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Carol, é possível esse equilíbrio? É muito possível mesmo. Mas para que seja possível, você precisa estar aberto a essas possibilidades. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam que não conseguem esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, mas elas não estão abertas a isso. Então, é algo que a gente tem que ver durante essa aula aqui, nós vamos ver o tanto que você está aberto ou não a se disponibilizar, né, para ter esse equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional. Então, vamos lá. Bom dia, Marininha. Como é que está aí? Nós vamos começar, então, falando sobre o que são as habilidades e as competências. E também quais que são as diferenças entre as habilidades técnicas e as habilidades interpessoais. Bom dia. Então, o que são a tal das habilidades? Alguém aqui sabe me dizer o que são habilidades? Consegue falar para mim alguma coisa do que é habilidade? Do que acredita ser uma habilidade? Alguém? Então vamos lá. Eu acho que habilidade é aquilo que a gente consegue fazer de uma forma melhor, com maestria, algo que a gente tem que a gente consegue se destacar. Sim, também, isso mesmo. Então, olha só, habilidade, Bárbara, são as nossas capacidades específicas, aquelas capacidades, né, que cada pessoa tem para realizar alguma tarefa ou alguma atividade, que é exatamente isso que você falou, aquilo que a gente tem de melhor. Por exemplo, eu tenho habilidade em falar uma língua estrangeira. Isso é uma habilidade. Tem gente que tem habilidade para dirigir, tem gente que tem habilidade para mexer com a tecnologia. Não é todo mundo que tem habilidade, né, para determinada coisa. A gente pode trabalhar para poder fazer com que a gente consiga entender aquela tarefa. Por exemplo, eu não sabia dirigir, fui lá, entrei na aula e comecei a dirigir. Mas por quê? Porque eu treinei, porque eu estudei, porque eu fui lá e aprendi aquilo. E em relação às competências, o que é a competência? Alguém
Alguém quer falar um pouquinho do que acredita que são as competências? Ó, as competências, o que é? É um conjunto mais amplo de habilidade, porque aí vai entrar conhecimento, vai entrar também a questão das atitudes que a pessoa tem durante a realização daquela tarefa, que às vezes uma tarefa que é complexa para mim, às vezes é tranquila. Por exemplo, a Alessandra, porque ela tem tanta habilidade para fazer aquilo que a tarefa fica simples, fica fácil. Então, tem gente que fala assim, ai, gente, eu detesto falar em público. E a outra pessoa, ela já fala com tranquilidade. Por quê? Porque ela foi adquirindo ao longo do tempo, né? Eu vejo aqui em casa, eu tenho um filho de 8 anos que tem uma habilidade para falar em público, para falar, para perguntar, que é dele, é nato. Então, ele tem já uma competência, né, vamos falar assim, para ter uma comunicação mais eficaz, que às vezes uma criança de 8 anos que está ali do lado dele o tempo todo não vai ter. Então, isso vem dele. Então, assim, algum exemplo de competência, vou falar aqui, por exemplo, competência para liderar. Tem gente que é muito bom, que sabe muito, mas não dá conta de liderar uma equipe, porque não consegue, primeiro, às vezes não tem empatia, né? Ele sabe muita questão técnica, mas não consegue fazer com que todo esse conhecimento técnico seja transmitido para o outro. Então, é isso, nós vamos falar também um pouquinho mais para frente. Então, qual que é a diferença? Nós vamos falar isso agora, né, na realidade, entre as habilidades técnicas e as habilidades interpessoais. Isso aqui é que vai ser bem importante na aula agora, nesse início, para a gente entender as questões para frente. Porque existem, então, as habilidades que são técnicas, que são aquelas habilidades que a gente vai aprendendo, que são habilidades que são mensuráveis, e as habilidades interpessoais, que são traços mesmos da nossa personalidade. Igual eu estou falando aqui do Vitor, que é uma criança que tem... Ó, meu brinco caiu. Uma criança que tem 8 anos e que tem uma facilidade incrível de comunicação. Então, essa habilidade dele de comunicação é uma habilidade interpessoal, já vem dele, é dele. É um traço da personalidade do Vitor. Então, a habilidade técnica, ela é uma capacidade assim, mais específica, mensurável, de fazer algo. Então, por exemplo, como que você consegue essa capacidade técnica? Através de um treinamento, de uma educação mais formal, entrar para a escola e estudar aquele determinado assunto, por exemplo, o inglês, que muitas das vezes precisa de uma capacidade, de uma habilidade técnica, porque são poucas as pessoas que só de escutar aprendem o inglês. Então, o inglês geralmente precisa de uma educação mais formal, entrar para a escola, estudar. Então, essas atividades, elas precisam de um apoio mais prático, vamos dizer assim. Eu preciso que eu vá para a escola para eu conseguir aprender a falar o inglês. Isso é um exemplo. Não é para mim, pelo menos Carolina, uma habilidade interpessoal. E qual que é uma característica da habilidade técnica? As habilidades técnicas, elas são fáceis de identificar. Por quê? Você olha para aquela pessoa e fala assim, gente, olha só como é que ela como é que ela mexe com a tecnologia com tamanha facilidade. Tem gente que é assim, né? Que a gente olha e fala assim, como é que dá conta? Tem gente que faz análise de dados de uma maneira que só Jesus. Mexe com equipamentos que ninguém entende. Mas essas são habilidades técnicas. Ela sentou, aprendeu, enfim. Aprendeu e consegue executar com tranquilidade aquela tarefa. E as habilidades interpessoais? O que são as tais das habilidades interpessoais? Aí é que eu falo, são os traços de personalidade. São as habilidades que cada um tem. E aí, cada um é de uma maneira. Por exemplo, cada um tem uma maneira para se comunicar, para se interagir com os outros. Então, as habilidades interpessoais, às vezes, elas são mais difíceis da gente medir, da gente quantificar. Por exemplo, se você está dentro de um ambiente de trabalho e você vai ser avaliado. Se você for avaliado apenas pelas habilidades técnicas, é mais fácil você tirar a nota 10 ou nota 5 ou 6. Por quê? Você sabe ou não sabe mexer com o computador? Sei, então nota 10. Ah, não sei, então tirou 1. Você vê que é fácil da gente medir, da gente quantificar?
E agora, quando é uma habilidade interpessoal, já é mais difícil, porque, por exemplo, o quanto que a Marina é boa de lidar com pessoas. Ela é melhor ou pior do que a Alessandra, por exemplo? Então, dentro de um trabalho, como é que você vai medir isso? Vocês entendem que é mais difícil? Está fazendo sentido para vocês? Se a Marina for eu sou pior. Marina, porque suas habilidades técnicas, às vezes, sobressaem diante das habilidades interpessoais. Não quer dizer que você é pior ou melhor. Mas eu falo que dentro de um contexto de trabalho, é complicado quando um gestor vai avaliar o outro, e ele, por exemplo, eu só vou avaliar dentro das habilidades técnicas. Então, tem gente que vai ficar ali, de repente, prejudicado. Por quê? A habilidade técnica ela é mais fácil de ser avaliada e ser visualizada. A habilidade interpessoal ela é mais difícil de se medir. Vocês compreendem isso? Ou estou falando e não está dando para entender? Porque senão eu tento explicar de uma maneira melhor. Mas está indo? Então beleza. Vou falar aqui um pouquinho de exemplo das habilidades interpessoais. Essas habilidades, né, só para falar assim, elas são mais ligadas à interação humana, né, à interação do relacionamento, da comunicação humana, e tem mais aquela questão de influenciar na capacidade de trabalhar em equipe, da questão da liderança. Por quê? As pessoas que geralmente têm essa habilidade interpessoal, elas têm mais facilidade na comunicação, elas são mais empáticas, elas são mais resilientes, né? Elas conseguem se adaptar melhor a situações que, de repente, está o caos ali, mas a pessoa consegue administrar melhor essas situações. Outra coisa super interessante, elas trabalham muito com a Bárbara mesmo, trabalha muito com a questão da gestão do tempo. Isso é incrível. Geralmente, as pessoas que têm essa competência interpessoal maior, elas conseguem administrar melhor o tempo. Então, são questões que são super importantes, tanto para o lado pessoal quanto profissional. Quer dizer que eu tenho que ser muito boa nas minhas habilidades interpessoais e esquecer as técnicas? De forma alguma. As duas habilidades são extremamente importantes. Por exemplo, as técnicas, elas para realizar tarefas mais específicas, cumprir determinadas exigências do trabalho, uma competência técnica, ela é muito importante. Agora, por outro lado, também, se uma empresa trabalha em equipe, gosta daquele ambiente mais positivo, mais leve, né, mais alegre, tem que haver pessoas ali com habilidades interpessoais, porque senão o ambiente não desenvolve, fica aquela coisa amarrada. É muito interessante quando você entra num ambiente de criação, por exemplo, uma empresa de publicidade. O povo está criando e tal, o tempo inteiro ali, criação e interação. Quando você entra numa empresa onde está fabricando determinado produto, você vai lá na Fiat, por exemplo, eles estão lá montando os carros. Gente, tem que ter habilidade técnica ali o tempo inteiro. Se o povo parar para ficar conversando um com o outro, interagindo, o que vai acontecer? Vai sair peça de Kombi no meio do Fusca. Não vai dar certo. Mas por quê? Porque naquele momento é necessário uma habilidade técnica para desenvolver aquele determinado trabalho. Então, cada ambiente vai precisar, sim, de pessoas com habilidades mais técnicas, e em outro ambiente com pessoas com habilidades mais interpessoais. Habilidades, eu falo que são habilidades de interação, vamos dizer assim. Então, para que a gente tenha um sucesso, um crescimento contínuo, a gente precisa equilibrar essas duas coisas. Tanto a habilidade técnica quanto a habilidade profissional, porque ambas são muito importantes. E todas duas podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Isso é importante da gente dizer. Porque tem gente que fala assim, eu sou muito técnico. Ok, mas você tem o desejo, tem vontade de ser mais, de
ter mais uma comunicação mais tranquila, mais leve com a equipe. Se você tem, existem sim meios de fazer com que você trabalhe esse lado seu. Porque nada nesse mundo é amarrado. Então, assim, a gente precisa entender que as duas habilidades, elas são de extrema importância, e as duas habilidades, elas podem sim serem desenvolvidas. Ok? Nessa parte dessa primeira aula aqui, dessa primeira explicação, alguma dúvida, alguma questão? Então, vamos seguir, hein? Mas se tiver, vocês podem ir me parando aí. Valeu, Bárbara. E aqui, você sabe qual que é a importância do desenvolvimento contínuo para inovação e crescimento pessoal e profissional? O que acontece, gente? Desenvolvimento contínuo. Vou falar aqui que eu estou vendo pessoas que eu conheço. Lília entrou também, né, Lília? Se a Lília não tivesse em desenvolvimento contínuo, será que há poucos anos ela desenvolveu uma técnica, um produto, que hoje é o trabalho dela? Que antigamente ela não fazia esse trabalho. E por que ela desenvolveu um produto novo, um trabalho novo, um caminho novo de crescimento e desenvolvimento? De um caminho novo, né, que ela desenvolveu para a vida dela. Porque ela foi atrás de conhecimento. Hoje a Lilian trabalha com um produto. Aí, ó, Lilian, vou fazer propaganda para você, porque Marina, que mora agora lá na roça, com certeza vai precisar do seu produto. A Lilian, ela trabalha hoje com um produto que para matar barata, para matar escorpião, traça, qualquer coisa de bicho que está te incomodando, a Lilian tem esse produto. Ela começou a trabalhar com esse produto não tem muitos anos. Tem quantos anos, Lilian? Formiga, moscas, olha lá, a Lilian falando. Então, assim, o que ela fez? Ela desenvolveu um produto porque ela sabia a oportunidade que ela estava tendo. Falei, gente, agora eu preciso trabalhar com alguma coisa. Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Estudar. Eu preciso estudar. Para eu crescer, para eu poder me desenvolver, eu vou precisar estudar. Se eu estou vendo a oportunidade, né, nesse mercado aqui, ela tem um sítio e está lá no sítio, e de repente ela percebeu que tinha muito bicho para cá, bicho para lá, e falou, gente, isso aqui é um campo que eu posso trabalhar. O que ela usou? Usou o quê? Primeiro, da expertise. Tem uma área aqui para poder trabalhar. Quando ela percebeu que tinha um campo de trabalho para ela, o que ela começou a fazer? A estudar, porque não é da dia para a noite que você vai criar um produto para matar barata e qualquer outra coisa. Então, ela começou o quê? Se desenvolver. E por isso, gente, que o crescimento, ele tem que ser, o desenvolvimento, ele tem que ser contínuo. Porque no momento que surgiu uma oportunidade, você aproveitar essa oportunidade. E foi o que a Lilian fez. Ela viu a necessidade daquele produto e falou, é agora, eu vou aproveitar isso aqui e vou trabalhar e vai ser aqui. Então, o desenvolvimento é importante, por quê? Adaptação à mudança. Existem mudanças o tempo todo. Então, por exemplo, hoje a gente vive a mudança da tecnologia todo santo dia, é uma evolução diária. E se a gente não se adapta rapidamente a isso, a gente fica para trás. E a gente deixa de ser competitivo no mercado. Então, precisa desenvolver? Precisa, tanto pessoal quanto profissional, para se adaptar às mudanças. Outra coisa, a gente tem novas competências. Como você sabe, eu trabalhei 20 anos em uma estrutura, mas dentro do Itaú ali, como gestor, ok. Mas era um tipo de trabalho mais fechado. Mas fechado como? O que eu precisava de saber era só as coisas do banco para desenvolver o meu trabalho. Eu sabendo ali tudo que o banco queria, o trabalho, as atividades que o banco estava me propondo, se eu soubesse bem aquelas atividades, ok, já estava ótimo para eu realizar o meu trabalho. Mas e aí, no momento que eu resolvi sair? As mesmas coisas que eu sabia lá no banco iam ser úteis aqui para fora, para esse mercado de trabalho?
Se eu não tivesse novas competências, se eu não tivesse, né, outras competências, eu não estaria hoje aqui, neste momento, dando essa aula. Mas o que eu fiz? Eu fui, em primeiro lugar, né, eu fui me adaptar, percebi que o banco não estava tão legal quanto, né, como antigamente. Então, eu fui me adaptando a essas mudanças e foi o quê? Buscando conhecimento. Eu fui buscando conhecimento, fazendo cursos, e fui melhorando. O que eu pensei assim? Eu preciso melhorar para sair para o mercado. Porque se eu sair sabendo só o que eu sei aqui dentro do banco, eu não vou me destacar lá fora. Então, eu busquei o quê? Novas competências. E aí eu fui aprendendo e dominando essas novas competências para quê? Para que eu buscasse uma nova profissão, um novo mercado para mim. Então, essa questão do desenvolvimento vem nisso também. Outra coisa, melhoria de performance, né? Quando a gente aprimora a nossa eficiência, como que eu posso falar assim? Se a gente, igual eu estava lá no banco, então eu tinha minhas tarefas que eu realizava, muito bonitinha, tudo certinho, mas quando eu resolvo sair, se eu não tenho uma produtividade, vamos dizer assim, eficaz no estudo que eu queria, né? Então, foco, essa questão do foco, eu vou estudar o quê? Desenvolvimento humano. Então, se eu não focasse naquilo, eu não ia estar me desenvolvendo, eu não ia estar inovando, eu não ia estar, né? Porque as pessoas estão indo cada vez mais, buscando cada vez mais estudo e estão ficando para frente. Se você não estuda, se você não se desenvolve, o que acontece? Você não vai conseguir acompanhar a evolução do mercado, a evolução das pessoas. Outra coisa, satisfação pessoal. É tão bom quando a gente entra numa roda de conversa e que a gente tem assunto. Não é bom? A gente se sente confiante, sente a roda para conversar. Se você tem esse desenvolvimento pessoal ali na ativa, se você está lendo um livro, você se torna o quê? Mais competitivo, mais seguro, porque você entra com confiança em qualquer ambiente. E isso é um diferencial e tanto na vida da gente. Outra coisa, a gente também tem a questão da vantagem competitiva no mercado de trabalho. Quando a gente entra com desenvolvimento, com conhecimento, você tem muito mais vantagem competitiva em relação ao outro. Então, se entra lá o Rafael e o Paulinho, o que vai acontecer? Se o Rafael tiver desenvolvido, se estiver acompanhando as mudanças no mercado, as inovações, ele vai ter mais vantagem do que o outro. Vocês concordam com isso? Outra coisa, a gente vai ter mais a questão do pensamento crítico. Porque se você está estudando, se você está se empenhando, se você está correndo atrás, fica muito mais fácil de você aprimorar sua capacidade de resolução de problema, de pensar de forma mais crítica, mais eficaz, mais rápida, porque às vezes a gente tem que ser rápido para poder dar uma resposta. E se você não está ali naquele desenvolvimento, se você não está crescendo todos os dias, pelo menos que seja um pouquinho, fica mais difícil de dar respostas mais rápidas. Eu adoro dar exemplo dos meus filhos, né? Agora o Vitor cismou que tem um joguinho no celular que é uma palavra cruzada. Eu acho ótimo ele brincar com esse joguinho lá. E às vezes ele está ali, ó, fazendo o joguinho, vê umas palavras difíceis, aí ele vira para mim e fala assim: mamãe, isso aqui eu já sei, porque eu li na minha escola. E quando ele fala isso, eu penso: olha só, gente, ele está sendo rápido, ele está se adaptando rapidinho, ele está pescando as coisas, sabe? Ele está aproveitando a oportunidade de estar ali, fazendo um jogo, um brinquedo ali, está ali no celular, mas a palavra cruzada vai despertando várias coisas na cabecinha dele. Quando ele está lá numa palavra difícil, ele fala assim: nossa, mãe, eu acho que eu já escutei isso aqui na escola. Aí ele vai buscando lá na cabecinha, o que eu busquei na escola, na aula de ciências, por exemplo, que tem a ver com essa palavra. E, de repente, ele vai e sai. São coisas tão simples. Para ele, não, porque é uma criança de 8 anos, mas para a gente pensa assim: nossa, isso é tão simples. Só que isso vai fazendo com que a gente que aprenda mais, que a gente tenha um pensamento mais rápido, mais ágil, e que a gente consiga ser mais crítico, às vezes, com uma coisa simples. Estou falando rápido, gente? Se estiver falando rápido, vocês falam. Outra coisa. Não, obrigado, Bárbara.
o equilíbrio pessoal e profissional. Por que, então, que a gente tem que se desenvolver constantemente para ter um equilíbrio, tanto pessoal quanto profissional? A gente foca no crescimento pessoal, o que a gente acontece? O que acontece? A gente vai promovendo, né, esse... como é que eu vou falar aqui? Quando a gente vai focar no desenvolvimento pessoal, a gente vai ser mais harmônico com as coisas, a gente vai ser mais ponderado. Quanto mais desenvolvimento, quanto mais leitura a gente tem, mais conhecimento vem para a gente e mais fácil fica para a gente se adaptar às questões da vida, às questões do dia a dia. Eu falo que a gente se torna mais crítico, pensando assim, aquilo dali eu não preciso nem responder, que bobagem. Por que eu vou responder aquilo, sair aqui do meu... Tá tudo tranquilo aqui, eu vou caçar confusão ali? Não, por quê? A gente se torna mais crítico. Quando a gente realmente precisa colocar nossa opinião, se colocar, a gente vai colocar sabendo o que falar. Agora, em questões tolas, a gente não entra mais. Pode reparar, as pessoas mais inteligentes, as pessoas com maior conhecimento, se elas precisam entrar em discussões, vão ser discussões que valem a pena para elas. E não discussões tolas. E isso é tão importante, porque perder tempo com coisa que não vai te acrescentar, com coisas que não vão te levar para frente, é só perder tempo mesmo. Agora, entrar numa discussão, eu falo discussão, às vezes nem é mesmo uma discussão, não é briga que eu estou falando, não, mas em algo que você precise se posicionar, quando você tem conhecimento, a pessoa chega e fala assim, nossa, chegou a Camila. Eu já sei que a Camila vai chegar com tudo e vai colocar a posição dela. Mas por quê? Porque ela tem conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, a gente ganha também mais respeito. Isso é incrível. As pessoas respeitam mais a gente. Mas por quê? Porque a gente é mais seguro. A gente sabe do que está falando. Fica tranquilo. Faz sentido, gente? Ok. Então, diante disso tudo que eu estou falando aqui, dá para entender perfeitamente que o desenvolvimento, essa questão do desenvolvimento contínuo, não é uma opção. Não existe opção de se desenvolver ou não. É uma questão de sustentabilidade na nossa vida. Se você quer se sustentar, se você quer crescer, se você quer o melhor para você, você vai precisar, sim, se inovar, trabalhar no conhecimento ali, porque senão você já está entrando para o fracasso. Porque se você não desenvolve, vai ter outro que vai desenvolver e vai pegar seu lugar lá na frente. Não adianta, gente. Infelizmente ou felizmente, é assim. Eu percebo que logo quando eu saí do Itaú e que eu entrei eu fiz um trabalho de coach no IBC. Eu me formei como coach e que foi um curso, não foi um curso, esses cursos rápidos, sabe? Você entra na quinta-feira e sai no domingo e eles falam que você já está formado. Não foi um curso assim. Eu fiz um curso acho que foram 60 horas, acho não, foi um curso com 60 horas, mais entregar uma monografia, eu tive que fazer trabalho de campo. Antes de entregar o meu trabalho, eu tive que atender 10 pessoas diferentes que não podiam ser do meu meio. Olha só. Então, eu busquei o quê? Conhecimento. Aí, pronto. Quando eu me formei como coach, eu falei, pronto. Agora posso cruzar os braços e tá tudo certo, vou começar a atender? De forma alguma. Aí eu comecei a fazer vários outros cursos, e faço cursos até hoje. E é um atrás do outro. Por quê? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprendo, melhor fica para eu poder fazer um trabalho para o outro. E é assim na vida. Por exemplo, a Marina, ela trabalha... Adoro te citar, né, Marina? A Marina, ela é autônoma. Se a Marina não se desenvolver constantemente, vai ter outra pessoa que vai fazer o trabalho dela melhor. Então, o que ela faz? Ela se desenvolve, ela busca conhecimento, ela traz novidades para o público dela. Da mesma forma, a Bárbara. A Bárbara é advogada, mas não é o fato dela ter formado, sei lá, 15 anos atrás,
que o que ela estudou lá na formatura, né, lá na faculdade, está valendo até hoje. Então, tem tantas mudanças, não na lei, então, que todo dia muda alguma coisa, se ela não tiver em constante, nem um pouquinho de nervoso. Então, a lei muda todo dia. Se você não tiver em constante evolução, você vai ficar para trás. E não adianta, porque fica mesmo. Porque aquela advogada que há 5 anos atrás era excelente, se hoje ela não se desenvolveu, se ela não foi em busca de conhecimento, não é a mesma. Mas não é mesmo. E você sabe disso, você vem se aprimorando, enfim. Camila, quando começou o trabalho dela, eu tenho certeza que ela começou a estudar e era pouca coisa. Hoje, pensa quanto que a Camila tem que se desenvolver. E eu estou falando, pessoas, de áreas completamente diferentes. Completamente diferente. Eu estou aqui com uma advogada, uma publicitária, uma sex coach, e aqui, ó, a Alessandra, por exemplo, que ela toca, né? Então, a cada show, se ela não se aprimorar, se ela não entender o que o público dela está buscando, você acha que eles vão contratá-la? Chega para um público mais velho e vai tocar funk. Não vai dar. Investimento proporcional investimento. Adorei, Camila. É isso mesmo? Aqui, a Alessandra, se ela não investir nos produtos dela, no equipamento, se o microfone dela não estiver bom, o que vai acontecer? Ela vai ficando para trás. Então, se desenvolver e inovar é o tempo todo. E a gente tem que bater nessa tecla toda hora. Porque, às vezes, a pessoa forma, faz uma pós-graduação, depois um mestrado, cruza os braços e está tudo bem. Não é assim mais. Pode ter sido assim, e foi assim que... Exatamente, foi assim que a Kodak faliu. Por quê? Porque ela se achava a maioral e, de repente, vieram outras empresas e foram fazendo mais e melhor aquilo que ela mesma fazia. E outra coisa, aquilo que ela ensinou para várias outras pessoas que hoje estão muito à frente dela. Então, assim, a gente precisa ir atrás mesmo de conhecimento e de desenvolvimento contínuo, todos os dias. É prestar atenção em detalhes pequenos. Ai, Carol, quer dizer que eu tenho que ficar ali focado o tempo todo? Não, não é sobre isso. É sobre você ler e entender uma página do livro por dia, por exemplo. É sobre você sentar numa roda de amigos e trocar ali informações. Às vezes, numa roda de conversa, você aprende tanto, que você fala assim, gente, eu não sabia que isso já existia. E existe. Então, assim, às vezes uma roda de conversa. Exatamente, olha lá, investimento diário em conhecimento e tecnologia. A Alessandra sabe disso, outro dia, mas ela estava falando que ela trocou o microfone, porque agora o microfone tem que ser mais isso, aquilo, eu não entendo. Mas ela entende, porque está na área dela, está no ramo dela, e ela precisa desse investimento. Para quê? Para que ela continue crescendo dentro do mercado dela. O que mais? Como então que a gente pode trabalhar essa questão, já que eu preciso tanto me desenvolver, preciso. Peraí, alguém falou que eu não ouvi. Deixa eu ver. E foi assim, isso, aqui não está aparecendo, gente. Se alguém falou aí, precisar falar de novo, sumiu aqui para mim. Então, assim, eu trouxe aqui hoje 3 ferramentas que são fundamentais no desenvolvimento. Pode falar, Camilinha. Carolzinha, bom dia. Fui eu falando que eu tinha colocado investimento proporcional ao investimento, mas é conhecimento proporcional ao investimento. Porque para a gente ter conhecimento, sim, a gente precisa estar investindo nisso, né? Não é sempre que a gente vai ter isso aí livre, leve e solto. Infelizmente ou felizmente, né? Valorizando o nosso trabalho. E temos que valorizar e temos que... Sabe quando a gente fala assim, quando a gente faz aquela caixinha, quando dá para sobrar, né, gente? Mas é uma caixinha assim, eu vou investir, vou deixar esse dinheiro aqui guardado. Eu tenho muito isso, eu tenho meu trabalho, esse aqui é o meu dinheiro do dia a dia, que eu tenho que, né, que é o nosso dinheiro, e eu preciso de guardar um X para conhecimento e um X para minha poupança, vamos dizer assim, para minha reserva. É todo mês que eu consigo guardar da reserva, não, mas o do conhecimento, eu faço uma questão gigante. Por quê? Vocês podem reparar, eu estou sempre participando de curso, eu estou sempre participando de alguma palestra, de um workshop, e
Então, o que eu faço? Eu reservo mesmo do dinheiro que eu recebo. Eu fiz uma mentoria tanto. Eu já pego daquela mentoria, eu já reservo X, esse dinheiro que eu não vou mexer, porque na hora que vier um curso, eu vou precisar fazer esse curso. Porque o conhecimento, como você falou, quanto mais a gente investe, mais conhecimento a gente tem. Ai, Carol, mas hoje em dia tem muito conhecimento gratuito. Graças a Deus. Graças a Deus que tem muito conhecimento gratuito mesmo. Então, você entra lá no seu computador e coloca o tema que você quer, você vai adquirir conhecimento, isso é certo. Mas a interação, que para mim, Carolina, é super importante, você vai conseguir geralmente pagando, porque aí você vai ter que ir num curso presencial, vai ter, né, na hora que você faz um curso presencial, que você faz aquele network, nossa, para o meu trabalho, isso é muito importante. Então, eu já reservo ali um valor para eu, pelo menos, uma vez por mês, ou a cada, no máximo, 2 meses, eu estou fazendo algum treinamento. Isso é muito importante e é para qualquer área, isso eu tenho certeza. Então, se você não precisa ir a um treinamento, o Global conseguimos levantar gratuito, mas personalizado não. Então, exatamente, Camila. De um modo geral, a gente consegue muita coisa boa, coisas boas mesmo, de maneira gratuita. Mas se é algo mais específico, se é aquela coisa que você quer fazer um network, você vai precisar de pagar. E para isso você tem que estar preparado. Eu falo que que curso, para mim, treinamento, é como se for necessidade básica. Por quê? Através do meu conhecimento é que os recursos vêm. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais recursos eu vou ter para mim mesmo. A gente tem que pensar nisso. Então, quais as ferramentas que eu trouxe hoje aqui de desenvolvimento pessoal? Eu trouxe 3 ferramentas que, quando a gente consegue utilizá-las de maneira eficaz, né, de maneira mais correta, você tem sim um resultado incrível. Na primeira aula, eu falei já da análise SWOT. E o que é essa análise SWOT? SWOT é uma sigla em inglês que ela vai representando 4 palavras, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, dentro da análise SWOT, a gente vai conseguir identificar essas questões. E o que eu vou falar aqui? A gente pode usar, por exemplo, nas forças. Qual pergunta que você pode fazer para você mesmo? Quais são as minhas principais habilidades e qualidades? Então, aqui, dentro da análise SWOT, se você entender quais são as suas principais habilidades e as suas principais qualidades, você vai saber já quais são suas forças. Isso é de extrema importância, claro, para você, para o seu dia a dia, para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Para as fraquezas, você pode se perguntar assim, o que eu preciso? Qual área que eu preciso melhorar? Quando você entende as áreas que você precisa melhorar, você vai entender suas fraquezas. E para as oportunidades, qual a pergunta que você pode fazer para você mesmo? Você pode perguntar assim, quais os fatores externos, né, porque a oportunidade ela vai vir de fatores externos, que eu posso aproveitar para o meu crescimento. Então, por exemplo, eu tenho uma força que é a comunicação. Essa é a minha força. Qual a oportunidade que eu posso aproveitar no meio externo essa minha força? Então, eu posso dar palestra, que eu vou estar aproveitando esta oportunidade, essa força minha, que é a comunicação, para o meio externo. Como? Dando uma palestra, dando uma aula. Então, você tem que entender, quando você faz a análise SWOT, é o seguinte, analisa quais são suas forças. Eu coloquei lá 5 forças para analisar. Onde que essas forças minhas, elas podem ser relevantes para uma área de trabalho? Quando você percebe isso, você já consegue se entender melhor. Então, tá, eu tenho uma força que é a comunicação. Onde eu posso usar isso? Eu posso fazer palestra, posso fazer workshops, eu posso dar aula. Então, você já começa a se entender melhor. Aí você pensa assim, então, qual que é a minha fraqueza? Eu sou muito boa para comunicar, mas eu não gosto de me expor no Instagram, por exemplo. Exatamente, Marilinha. Eu fui falar do Instagram, você falou. Eu, por exemplo, eu adoro, Carolina, eu tenho uma facilidade de me comunicar incrível,
Mas quando é para falar lá no Instagram, eu já tenho dificuldade. Por quê? Eu estou sem meu celular aqui, mas vamos supor que isso é um celular. Para eu pegar um celular e começar a falar para ele, eu tenho mais dificuldade. Eu gosto de falar para várias pessoas. Então, assim, isso é uma fraqueza minha. A partir do momento que eu entendo que isso é uma fraqueza, eu já sei que eu vou precisar melhorar. Então, você pode contratar uma profissional que tem essa habilidade que irá te auxiliar nisso. Essa profissional chama-se Marina, né, Marininha? É verdade. E é isso. Mas, Marina, olha só que interessante. Até mesmo para a gente saber que isso é uma fraqueza, é importante a gente analisar quais são as minhas forças. Quais são as fraquezas que eu tenho? Então, se essa é uma fraqueza, eu vou ter que buscar um profissional. Eu vou ter que buscar ajuda, eu vou ter que ler um livro, né? Dependente da fraqueza. As oportunidades. Então, tá, se eu tenho tais e tais forças, aonde que eu posso aplicar isso? Eu sou muito empática, eu tenho uma comunicação muito boa, eu sou muito criativa. Então, se você tem essas forças, aonde que eu posso aplicar isso? Da mesma forma, as ameaças. Você tem que ver quais os fatores que vão ser um desafio para você. E que as ameaças, geralmente elas são externas. Então, as fraquezas são nossas, então é interno, e as ameaças é externo, é do mundo. Então, eu tenho uma fraqueza de falar no Instagram, por exemplo. Isso é uma fraqueza. Qual que é a ameaça disso? De ter gente que vai ter muito mais facilidade e que vai estar na minha frente. Às vezes, eu posso ter mais conhecimento, mas o fato de eu ter uma trava para falar no digital, quem às vezes não tem tanto conhecimento e é destravado nisso, vai estar na minha frente 1000 vezes. Então, isso é uma ameaça. Então, assim, vocês entenderam a importância de fazer essa análise? Então, saber quais são suas forças, suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças que isso tudo gera. Quando você coloca no papel, você pode ter certeza que você vai saber direitinho aonde que você vai ter que se desenvolver. Tem uma outra ferramenta que é de extrema importância, que é SMART. Que é quando você vai definir as metas. O que é o SMART? É um acrônimo, né? Que fala? Acrônimo, isso mesmo. Que vai ajudar você a definir metas que são mais claras e mais atingíveis. Por que mais atingíveis? Porque quando você coloca lá, SMART, que são metas, em primeiro lugar, específicas. A meta é clara, é bem definida. Isso aqui já é um ponto para você conseguir atingir. Porque se a sua meta é clara, e se você sabe que ela está bem definida, você sabe onde que você quer chegar. Fica mais fácil de você atingir aquele ponto. A meta ela tem que ser mensurável, ela deve ser medida durante aquele processo. Ela tem que ser, o que mais? Alcançável. A meta ela precisa ser alcançável, porque se você coloca uma meta, você não vai dar conta de alcançar, você se frustra e para no meio do caminho. Então tem que ser uma meta alcançável, tem que ser sim algo que te tire da zona de conforto, mas não pode ser nada que vai te dar frustração. Outra coisa, ela tem que ser relevante. Ela tem que ser importante para você. Você tem que falar assim, não, isso daqui eu quero atingir. Porque isso aqui é realmente importante para a minha vida. E outra coisa, ela tem que ser temporal. Quer dizer, que tem que ter prazo definido. Carol, não entendi nada disso. Me dá um exemplo. Então, beleza, vamos ao exemplo. O exemplo, então, que eu vou dar é... Deixa eu pensar aqui. Melhorar a minha comunicação. É uma meta específica? Ok, uma meta específica. Eu quero melhorar a minha habilidade de comunicação. Então, é alcançável? Mas como? Eu posso começar a participar de curso, eu posso fazer curso online, eu posso fazer curso presencial. Dá para fazer? Dá para fazer, quer dizer que é alcançável. Ela é temporal? Ela é temporal, porque eu posso me programar e falar assim, olha, hoje são 25/7, então em 3 meses eu vou fazer 2 cursos na área de comunicação. Então, é temporal. Outra coisa, ela é mensurável? Ela é mensurável, porque o que eu posso fazer? Eu posso pedir, ao longo desse processo, pedir feedbacks, que fala, Bárbara, você acha que eu melhorei durante esse processo? Babi, me conta aqui, o que você acha? Você acha que eu estou melhorando a minha habilidade de comunicação? Então, dá para a gente mensurar.
E outra coisa, é relevante? Para mim, no caso, seria relevante. Por quê? Eu preciso melhorar a comunicação. Por quê? Porque aí eu vou fazer melhores apresentações, eu vou ter menos dificuldade para falar. Então, assim, quando você define e vê que aquela meta ali é relevante para a sua vida, você tem muito mais capacidade de sucesso. E, por último, a ferramenta do PDI. Eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas ela é fantástica. É uma ferramenta que eu acredito que todas as pessoas deviam fazer. Eu fazia demais, eu trabalhava demais com essa ferramenta com a minha equipe lá no Itaú. O que é o PDI? O PDI é um plano de desenvolvimento individual. Tem várias empresas que trabalham com esse plano de desenvolvimento individual, que é o quê? É um plano mais personalizado, que vai detalhar as metas, tanto pessoal, quanto as estratégias para as pessoas alcançarem essas metas. Alguém aqui já trabalhou com PDI? Já tem um PDI ou já fez um PDI? Ninguém, pelo visto. O que acontece? A gente pode agora fazer um mini PDI aqui. O que é isso? A gente faz uma autoavaliação, em primeiro lugar, né? A gente vai identificar quais são as nossas habilidades, as nossas competências e quais são as nossas áreas de melhoria. A gente pode usar essa primeira e a segunda ferramenta, mas esse PDI, ele é interessante por quê? Porque você vai escrever em forma de um texto mesmo, para você. Então, você fala lá, o que eu tenho que identificar? Você faz primeiro a sua autoavaliação, né? Então, você vai usar, identificar suas habilidades, suas competências e as áreas de melhoria. É o primeiro ponto. Segundo ponto, quais as metas que eu vou traçar para mim? Aí você pode usar o SMART. Quais as metas específicas que você vai traçar? Depois, quais as ações e as estratégias que eu preciso usar para desenvolver esse meu plano? Então, assim, eu vou ter que detalhar as ações que eu vou fazer para poder alcançar minhas metas. Porque se você não detalha, se você não tem definido o que você quer, fica muito mais difícil você alcançar. E outra coisa, está sempre revisando essas questões que você se propôs a fazer. Então, isso é um PDI. É algo muito simples de fazer, mas extremamente eficaz. É algo que, se as pessoas conseguirem fazer, desenvolver isso, a questão dela de desenvolvimento vai melhorar, assim, 100%, você pode ter certeza. Se você tiver dentro do seu planejamento, o que eu quero? Eu vou avaliar as minhas competências. Você fez a sua autoavaliação, definiu suas metas, colocou em ação e revisou, não tem como dar errado, gente. Só que o que acontece? A gente acaba tendo o quê? Preguiça. Quantas vezes você deixa o que você tem que fazer no meio do caminho? Não é uma ou duas vezes, a gente deixa no meio do caminho, porque muitas vezes a pessoa fica com preguiça, fica procrastinando aquilo que precisa ser feito. Tem muito trabalho, tem filho para cuidar, e aí vai deixando para depois. Então, como que a gente faz para balancear a vida pessoal e a vida profissional? É um desafio? É um desafio. É um desafio para todo mundo. Porque está todo mundo com sobrecarga de trabalho. Falta tempo para todo mundo. Falta tempo para minha família. Uma outra coisa. Tem muita pressão para a gente ser produtivo o tempo todo. Você só fez isso? Você só conseguiu fazer isso? A gente tem uma pressão para ser produtivo o tempo todo. Como que equilibra isso, né? Outra coisa, a gente tem uma dificuldade muito grande para desconectar. Às vezes a gente entra para fazer um trabalho mesmo, estou nem falando de entrar só para passar telinha, não. Às vezes você está lá fazendo um trabalho, e como a tecnologia ela vai com você em qualquer lugar, às vezes você está dentro de um shopping, está ali mexendo no celular, já trabalhando. Às vezes você vai ao banheiro, você leva o celular e está trabalhando, respondendo mensagem. Você não se desconecta. Então, quando você não se desconecta, você não consegue, gente, equilibrar sua vida pessoal e profissional. É muito difícil. E outra coisa, a gente acaba tendo aquele sentimento de culpa. Meu Deus, eu estava ali com meu filho, mas ao mesmo tempo eu estava respondendo as mensagens do celular. Então, assim,
Isso vai fazendo com que você tenha sentimento de culpa e não consiga equilibrar essa vida pessoal com a profissional. São desafios? São desafios. Mas é muito importante haver esse equilíbrio. Porque quando você tem um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, isso vai te ajudar a reduzir estresse, vai te ajudar a reduzir a ansiedade. Outra coisa, o risco de esgotamento. Por que que eu tive burnout? Porque eu foquei tanto na vida profissional, queria resolver tanto tudo, que eu acabei me esquecendo da minha vida pessoal. E a minha vida pessoal não é dos meus filhos, do meu marido, não foram deles que eu esqueci, não. Eu esqueci de quem? De mim. Eu esqueci de cuidar da minha saúde mental e esqueci de cuidar da minha saúde física. Então, por isso, a importância de equilibrar vida pessoal e vida profissional. A gente não pode ser 100% profissional, a gente não pode ser 100% pessoal. Precisa haver um equilíbrio. Porque quando existe esse equilíbrio, a gente consegue ser mais produtivo. Porque quando você está ali fazendo o seu trabalho, você se entrega para aquilo. Você se entrega, você faz. Mas você sabe que, ó, agora acabou, agora eu preciso cuidar do meu corpo. Agora eu preciso cuidar da minha saúde. A gente precisa equilibrar isso tudo. Como, Carol? Pelo amor de Deus, eu sei que eu preciso disso, mas como? Gestão de tempo. Você precisa gerir melhor o seu tempo. Com técnicas, outro dia mesmo a Babi falou da técnica Pomodoro. Faz 25 minutos, descansa 5. Faz 25 minutos, descansa 5. Isso é uma forma de administrar seu tempo. Tem que administrar. Quem tem criança pequena, Bárbara tem filho pequeno. Então, ela trabalha, tem dia que ela trabalha em casa, tem dia que ela trabalha no escritório. Se o dia que ela estiver em casa, se ela tiver que ficar por conta só da TT, ela não vai conseguir produzir. E se ela estiver produzindo e conseguir 25 minutos produzindo, 5 minutos de intervalo, ela vai ter uma qualidade de vida, tanto para a filha dela quanto para ela, muito mais leve, que é, no caso, a técnica Pomodoro. Outra coisa extremamente importante para equilibrar a vida pessoal de profissional, definir limite. Aqui. A mãe é ser que mais faz... A mãe é o ser que mais faz coisas ao mesmo tempo. Exatamente, Bárbara. E a gente faz tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa estar com a cabeça boa, sabendo que, olha, esse momento aqui é o meu momento de trabalhar. Ótimo. Agora, a mãe faz muito mais coisas, Rafael Augusto, não tenha dúvida. Esse momento aqui é o meu momento de trabalhar. Agora, esse momento aqui é o meu momento de lazer aqui com a TT. Então, a gente precisa equilibrar isso. Como? Através de definição de limite. Definir limite é algo que muitas pessoas têm dificuldade. Então, assim, é aprender a dizer não, virar para o marido e falar, olha, eu preciso de sua ajuda aqui. Nesse momento aqui eu vou estar trabalhando, você precisa de ficar com a TT. Um exemplo, viu, Bárbara? Eu coloquei aqui como exemplo. Ainda bem que o Bruno é gente boa. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente precisa definir limites, porque só assim a gente consegue equilibrar a vida pessoal e profissional. Outra coisa, cuidado pessoal. O que significa esse cuidado pessoal? É cuidar da gente. Fazer exercício físico, fazer uma massagem para quem gosta, ter momentos de desconexão com o trabalho para ter um momento que é só seu. É meu com minha filha, com meu marido? Não, é meu comigo mesmo. Gente, 20 minutos com você mesmo faz uma diferença incrível para sua vida. Carol, mas eu não tenho tempo, então passa a buscar. Nem que seja antes de levantar. Ou se faz, e faz mesmo, né, Bárbara? Eu falo que quando eu saio com as amigas, olha só, ou comigo mesmo, eu adoro fazer minhas orações e escutar meus louvores, eu adoro. É um momento que estou eu comigo mesmo. É um momento que me traz paz. Outro momento que é super gostoso, quando a gente sai com amigas. Gente, que delícia sair com amigos. Eu falo com o meu marido sempre que eu devia sair uma vez por semana com uma amiga. Porque a gente volta tão renovado, com tanta energia. Mas o que acontece? Nós mesmos não nos permitimos fazer isso.
a gente pensa assim, não, mas o que o outro vai pensar? Nossa, o que vai acontecer? A gente acaba se culpando. Olha que loucura! Por buscar coisas boas para a nossa vida. E quando a gente está bem com a gente faz melhor ainda para o outro. Isso é incrível. Então, a gente tem que ter esse cuidado pessoal. Outra coisa, priorização. O que é prioridade na sua vida? Temos que priorizar, porque quando a gente prioriza as tarefas que são mais importantes e mais significativas para nós, o que acontece? A gente para de perder tempo. Gente, é colocar lá, fazer um quadro, o que é importante para mim, o que não é importante nesse dia para fazer. Se não é importante para você, se nem é urgente aquilo, delega, peça para outra fazer, mas não perca tempo fazendo algo que não é significativo para sua vida. Isso daí já vai te ajudar tanto a equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, assim, essa questão do equilíbrio, de priorizar o que é importante para você, vai fazer muita diferença. E manter, né, gente? Assim, tentar o tempo todo manter o equilíbrio profissional e pessoal, fazendo com que a sua vida seja mais leve e produtiva. Porque quando você consegue esse equilíbrio, você consegue muito, a produtividade sua aumenta, é inacreditável o quanto aumenta. E outra coisa, implementar essas estratégias que eu trouxe para vocês. O Smart, a questão do Pomodoro, que é uma coisa super simples, mas que mas que ajuda. Eu até comentei com a Babi outro dia que eu não sou muito do Pomodoro, porque eu gosto de trabalhar mais tempo e descansar. Por exemplo, eu trabalho 40, 50 minutos e descanso 10. No Pomodoro é 25 minutos, descansa 5. Não importa. O importante é que cada um tenha essa válvula de escape. Cada um vai entender. Tem gente que vai preferir trabalhar 2 horas e depois levantar 15 minutos. Eu adoro trabalhar 40, 50 minutos, levanto, bebo uma água, dou um beijo nos meninos e volto. Eu volto renovado. Então, cada um tem que saber o seu tempo. Mas é importante, muito importante, priorizar. E dar essa pausa para você também. E indo agora para a conclusão, né, para a nossa conclusão final. Foi? Indo aqui para a nossa... Antes de concluir, alguém quer fazer uma pergunta? Em uma pergunta, então vamos lá. Ó, eu trouxe aqui hoje algumas ferramentas, né, algumas estratégias que, se você aplicar na sua rotina diária, você vai, com toda segurança, ter mais equilíbrio na sua vida pessoal e profissional. Isso é certo. Mas só que para ter esse equilíbrio, é importante realmente aplicar essas ferramentas. Que foi aqui no caso, a ferramenta Smart, que foi a SWOT e o PDI. Dessas 3, se eu virar para você, você fala, eu não vou fazer tudo, me dá preguiça, enfim. Começa com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Por que começar com o PDI? Porque você faz um plano de desenvolvimento para você mesmo. Você faz uma estruturação simples, curta, mas do que você quer para você, dos objetivos que você almeja. Então, esse simples plano de desenvolvimento individual, ele te faz crescer e entender em que ponto que você está hoje. Então, se tiver que começar, começa com esse plano. E, aos poucos, você vai aplicando as outras ferramentas. Outra coisa importante é realizar autoavaliação. Se avaliar. Eu melhorei da semana passada para hoje? Se eu não melhorei, o que eu preciso melhorar? Eu preciso definir melhor minhas metas? Eu tenho que criar metas mais mensuráveis? Eu tenho que criar metas mais alcançáveis? Então, isso é importante, porque a autoavaliação é olhar para trás e ver o que eu fiz de errado, como que eu posso melhorar. Isso é legal. E encontrar, né, maneiras cada dia, né, mais e melhores para você equilibrar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. O mais importante disso tudo, priorizar.
priorizar e saber dizer não. Gente, se você não souber dizer não, você vai estar sempre dizendo sim, e na hora que tiver alguma coisa muito importante na sua vida, que você realmente gostaria de dizer sim, você não vai ter tempo para aquilo. Você já disse tanto sims para as outras coisas, que na hora que for algo muito importante para você, você não vai dar conta de pegar aquilo. Então, priorize o que é importante para você. Diga sim para aquilo que é realmente importante para você. Não deixa espaço, não deixa faltar espaço para o que é importante para a sua vida. Dizendo só sim para coisas que poderiam ser substituídas ou poderia nem precisar dizer sim. Então, começar a pensar mais sobre isso. E a minha frase de final, que é: ou você aumenta suas habilidades, ou você diminui seus sonhos. Trago isso sempre. Quando a gente tem a capacidade de aumentar cada vez mais as nossas habilidades, os nossos sonhos podem ser cada vez maiores. Se você não aumenta suas habilidades, os seus sonhos só vão diminuir. Porque você não vai ter tempo, porque você não se priorizou. Então, é por tudo isso. Com essa frase de hoje, eu encerro essa etapa, né, Babi, do Impulse, que foi um programa criado por ela, que foi fantástico, que eu me sinto honrada de ter participado, muito mesmo. Aqui, ó, que a Marina está falando, exatamente isso, é o que eu falo. Ou você faz o que tem que ser feito, ou você... Saiu, peraí. Ou você faz o que tem que ser feito, ou você para de ser doida de querer estar... Exatamente. Porque às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo e não dá conta. Então a gente tem que saber o que a gente quer para a gente ir conseguindo realizar as coisas da gente. Então é sobre isso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, estou super à vontade. Fiquem à vontade para perguntar, para falar, para questionar. Tá bem? Bárbara, Babi. Obrigada, Branquinha. Obrigada. Babi. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí no chat, só agradecimento, né? Você sabe o quanto para mim é importante você estar aqui, você ter aceitado o convite. Eu sei que foi um desafio, eu sei que sua agenda é corrida, eu sei que você não é maluca igual eu, que sai aceitando tudo. Então, assim, para ter aceitado o meu convite, realmente é uma honra para mim. Então, fechou com chave de ouro aí 4 aulas extremamente importantes, extremamente reflexivas, extremamente técnicas também, que trouxe muito conhecimento para a gente. Então, quem aproveitou, eu sei que você fez grande diferença. As aulas, mais uma vez, estão salvas para quem ainda quiser assistir. E é isso, Carol. Muito obrigada pela parceria de sempre, obrigada por sua missão de vida ser muito parecida com a minha, a gente conseguir caminhar juntos aí para desenvolver, né, as pessoas, os negócios, trazer equilíbrio. Isso é uma coisa que eu defendo muito, né, o equilíbrio entre pessoal e profissional, porque empreender, a gente, é romântico, né, ouvir que empreender é não desligar, que empreender é trabalhar demais e tudo, e a gente tem que tirar esse romantismo, a gente precisa, né, conseguir esse equilíbrio, a gente precisa ter horário, a gente precisa organizar muito bem, a gente precisa ser organizada para a gente conseguir viver, porque é muito fácil chegar no burnout sendo empreendedor, e acho que nossa missão está muito alinhada, assim, para desenvolver esse pessoal. Então, seguimos aí, daqui a pouco eu invento outro projeto muito lindo e maravilhoso para unir essas duas missões, e vocês ainda vão ver muito você. Ai, só agradecer também, viu, Babi? Muito obrigado mesmo, projeto incrível seu, foi ótimo, assim, sensacional. Se Deus quiser, estaremos em breve com outro projeto, tenho certeza disso. E agradeço a todos que assistiram hoje. Agradeço mesmo a todos que assistiram. Você curtiu uma prainha? Agora eu vou para a praia. Agora eu vou para a praia. Muito obrigada a todos, viu? Ai, obrigada. Principalmente amanhã tem a Brina, né?
Amanhã tem Brina, meio-dia, tá? Isso, amanhã tem a Brina, que vai falar sobre o que amanhã? O que é o tema dela amanhã? Você sabe? Amanhã a gente vai fechar com essa estruturação de marketing, né? Que ela tá trazendo toda a estruturação pra gente. Então amanhã tem Brina, meio-dia, né? Já tem Brina, meio-dia. E obrigada por ter escolhido a gente ao invés do mar, tá? A gente tá muito honrado por isso. Sacanagem, que foi, Ale? Mar, hein? Sacanagem. Praia qualquer não, é Rio de Janeiro, quer matar a Babi, né? Então, morrendo de inveja, tá bom. Mar. Feliz por você. Aproveita, mergulhe por mim. Isso. Vou deixar. Ó, beijo para todos. Beijo. Amei. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.